Sejam bem-vindos, esse é o Porquê Eu Tenho Board Games. Meu nome é William e hoje eu vou falar dele que eu sempre comento, Dungeons Dragons Wrath of Ashardalon, um jogo cooperativo que se utiliza do D&D Adventure System de 1 a 5 jogadores, um jogo lançado em 2010, o segundo das 3 caixas iniciais que foram Castle Ravenloft, Wrath of Ashardalon e a terceira foi The Legend of Driss. Esse jogo, o sistema Dungeons Dragons Adventure System, foi criado pelo Peter Lee, Mike Mears e Bill Slavislak. E esses criadores também tiveram participação no Dungeons Dragons 4ª edição, que é onde o Wrath of Ashardalon se baseia. Vou mostrar para vocês agora rapidamente como que é o jogo e já volto dizendo por que eu tenho Dungeons Dragons Wrath of Ashardalon. Em Wrath of Ashardalon, The Board Game, nós vamos ser aventureiros no mundo de Dungeons Dragons, onde nós podemos ser um humano clérigo, um meio dragão mago, um meio orc ladrão, uma elfa paladino e Vistra, a guerreira anã que está aqui no início do tabuleiro. Esse é um tabuleiro modular. Conforme você vai explorando, você vai abrindo o tabuleiro e conforme as orientações da aventura, você começa o grande embate final. Esse é um dungeon crawler basicamente de exploração e combate, tá? Cada personagem ele tem um deck de 10 cartas. O jogo ele te dá uma série de cartas que são iniciais. Essas cartas são os poderes at will, que são os ataques e poderes que você pode usar toda vez. Eles não é gasto. Sempre tem o texto, o que esse ataque faz, um valor de mais, que é um valor para você adicionar a sua rolagem, um valor de dano, tá? Nós também temos os Daily Powers e o Utility Power. Sempre quando você usa o Daily ou Utility, você flipa, você vira esta carta depois de usar esse poder. Então normalmente são poderes de uso único. O jogo também vem com um baralho de encontro, um baralho de monstros e um baralho de tesouro. Ele vem com muitos tokens. Tokens de HP, de vida, de condições, atordoado, dazed e envenenado. Vem alguns tokens de dano no inimigo e alguns específicos de personagens ou de cartas, também relacionados a algumas aventuras do livro de aventura. Fichas de tesouro, quando você usa uma determinada regra. Você tem aqui fichas de porta e os Healing Surge. Aqui em cima nós temos as fichas dos vilões. As fichas dos vilões têm as táticas, como que esse vilão se comporta. Aqui em cima a classe de armadura e os hit points, os pontos de vida. Esse é um jogo com muito texto. Não tem português até o momento, então é um jogo que precisa ter um conhecimento de inglês muito bom ou médio razoável. Então os personagens eles têm uma classe de armadura, quanto que os inimigos precisam rolar para te acertar, os pontos de vida, a sua velocidade, quantos quadrados você move no tabuleiro, e o Surge Value, que é o valor que você tem quando você é ressuscitado. O jogo ele termina as condições de vitória depende de cada aventura. Você tem um livro de aventura onde tem 13 aventuras, tá? E um modo campanha também. O jogo vem com o livrinho de regras também. Vem com várias miniaturas. Aqui eu vou mostrar algumas. As miniaturas normais tem 3 cópias de cada. Eu coloquei aqui só uma para vocês terem uma visão melhor. São miniaturas bem feitas. Essas miniaturas aqui grandonas são de alguns vilões. E ele, o dragão vermelho, Ashardalon. Então o jogo ele tem aqui uma fichinha sequência de jogo. E cada turno é composto por 3 fases. A fase do herói,
a fase de exploração e a fase do vilão. A fase de herói, se você tem 0 hit points, ou seja, se você foi derrotado no seu turno anterior, você tem que usar uma ficha de Surge, Healing Surge. O jogo termina se um dos heróis tiver sido derrotado no turno anterior e se no turno dele não tem Healing Surge disponível, todos os jogadores perdem. Wrath of Ashardalon é um jogo cooperativo. Então você pode fazer uma das seguintes ações. Você pode se mover e fazer um ataque, se atacar e mover, ou fazer 2 movimentos. Sempre quando você se movimenta, você movimenta o valor da sua velocidade. Vem cá, Bistro. Se você para numa das bordas inexploradas, ou seja, essas bordas onde não tem ficha, você vai explorar, você vai fazer a fase de exploração, que é se você parou num quadrado adjacente a uma ponta inexplorada, você compra um tile da pilha de dungeon e coloca com a seta virada para onde você explorou. Sempre quando você faz isso, sempre tem uma seta branca e uma seta preta. Esse daqui tem uma seta preta, vamos dizer que teria outro personagem aqui explorando. Quando você encontra uma seta branca, você não precisa comprar uma carta de encontro, ok? E quando você para num triângulo preto, você tem que comprar uma carta de encontro no início do seu turno de vilão. Vejam que tem essas marquinhas pretas no tabuleiro, é onde você coloca os monstros. Toda vez que você explora, você vira uma carta de monstro, que vai ter o nome dele, os atributos e as táticas e os valores de ataque e o valor de experiência. O valor de experiência pode ser usado para cancelar cartas de encontro e subir de nível. Então o jogador sempre que compra a carta de monstro, essa carta é ativada sempre no turno dele. Então, ou seja, essa carta vem para sua área de jogo do jogador que comprou esta carta de monstro. Então nós vamos colocar uma cobra, ela sempre vai ser ativada na fase de vilão. Alguns monstros é considerado como vilão, então ele sempre vai ser ativado na fase de todos os jogadores. Mas antes disso você tem que comprar uma carta de encontro, que é uma carta que normalmente faz alguma coisa ruim. Pode ser uma carta de efeito, essa daqui é uma carta de ataque. Terremoto, ataque cada herói. Aqui tem o valor de ataque e o que essa carta dá de dano, 2, e deixa o personagem atordoado. E mesmo se errar, dá dano. Então o jogo vai se desenrolando dessa forma. Os monstros são ativados. Cada monstro diz o jogador, ou seja, se eu acabei de comprar essa cobra, e essa cobra já vai ser ativada. Todos os meus monstros são ativados na ordem que eu comprei, então os monstros são alinhados na sua área de jogo. O jogo vai se desenrolando dessa forma, os jogadores vão rolando os dados para atacar os monstros, fazendo as ações que eu disse anteriormente. Quando você derrota uma criatura, um monstro, a carta dela vem para uma pilha de experiência em comum, ou seja, todos os jogadores usam essa experiência. E quando você derrota um monstro, dependendo das regras da aventura, você ganha uma carta de tesouro. Por exemplo, essa daqui é o tapete mágico, tapete voador. Você também tem o Blessed Shield, que aumenta a sua armadura. E conforme o jogo vai evoluindo, você tem alguns tiles especiais, que são as cartas de câmara. E você também tem algumas cartas especiais que vão ativar o final da aventura, dependendo de qual você esteja jogando. Então essas cartas aqui foram criadas para o jogo, que não havia na edição anterior, que era o Castelo Ravenloft. Então são as cartas de câmaras e as cartas de boom, que são as cartas que, dependendo da câmara que você usou, você ganha um benefício. Então o jogo se desenrola dessa forma. Os jogadores perdem se os heróis
tiverem sido derrotados, ou seja, 0 hit points, e eles não tiverem mais Healing Surge para usarem, e eles ganham acompanhando aqui a aventura, sem spoiler, essa aventura inicial, que sempre a aventura tem uma forma de vitória e a forma de derrota. E por que eu tenho esse jogo? Dungeons & Dragons Wrath of Ashardalon foi o meu primeiro jogo moderno. Eu comprei no final de 2018, após ficar mais imersivo dentro do mundo de jogos de RPG. Na época eu estava vendo muito Critical Role. Se você ainda não viu, acompanhe. Outro muito bom é o Relics and Rarities, com a Deborah Ann Woll, que fez a Karen Page no Demolidor da Netflix. Ela é uma mestra muito boa. E eu automaticamente, vindo desse mundo de streamings de Dungeons & Dragons que eu assistia muito, eu descobri os jogos de tabuleiro. Até porque eu queria uma forma de jogar solo. E Wrath of Ashardalon, primeiro ponto positivo, é que ele joga muito bem solo. É difícil para burro, mas ele consegue jogar muito bem solo. Segundo ponto positivo, ele é um jogo com regras muito fáceis. Ele basicamente é você explorar, mover, atacar e tentar cumprir os objetivos das aventuras. Terceiro ponto positivo, ele é cooperativo, então ele é um jogo que, independente se você é muito alfa ou não, você pode discutir com a sua equipe, mas obviamente você sempre vai ter que explorar, você sempre vai ter que andar, porque senão você sempre vai comprar cartas de encontro e o deck de peças de dungeons não vai rodar, você vai demorar mais para encontrar os tiles especiais que vão ativar um grande encontro com o monstro. Esse é um jogo com quarto ponto, miniaturas muito bem detalhadas, miniaturas muito boas. Mesmo que o Queen, que é o clérigo, tenha um ponto muito interessante que eu não sei se eu falei no review, devo ter falado numa das versões que eu fiz. Mas se você tem esse jogo, observe a carta do humano clérigo e dê uma prestada de atenção na miniatura dele, que você vai achar um ponto muito divergente entre as duas imagens. Então, miniaturas muito bem definidas, muito bem feitas, 42 miniaturas com tamanhos diferentes. Da Ashardalon é uma miniatura muito... Ele está aqui, é uma miniatura gigante comparada com as outras. Tá? Outra coisa que eu gosto muito nele é que ele relativamente joga rápido. O problema dele é que ele tem muito componentes, só que nem todos são usados nas aventuras. Então tem alguns componentes que o jogo já diz para você deixar separado e outros para você manter na caixa e pegar só quando a aventura disser. Vamos agora então a alguns pontos negativos rapidamente. Primeiro, esse jogo não está em português, esse jogo só tem em inglês e isso faz levar a alguns pontos que são bem negativos. Primeiro, o preço. Esse jogo você pode até encontrar em leilões em torno de uns 350, mas se você tenta comprar uma versão lacrada, você vai pagar uns 500 reais, quase 600 reais com o frete. Então é um jogo muito dispendioso. Mesmo que a maioria dos dungeon crawlers, tipo o Hellboy, vem para o Brasil também numa faixa de preço de 500 reais. E outra coisa, como sendo um jogo em inglês, se você e seus colegas não têm um domínio ou, vou dizer, um inglês médio, ele vai ser um jogo que vai demorar bastante, vai ficar um pouco maçante porque tem muito texto, é um jogo com muito texto. Outra coisa que ele pode ser negativo também é repetição. Ele é um jogo que ele basicamente é entre, explore, mate, conquiste, é tipo Conan, beber o sangue dos inimigos e ouvir lamentações das mulheres. Então o jogo ele tem até um pouco de um twist com as cartas de câmara, mas basicamente o modus operandi dele é o mesmo. Tem algum pássaro cantando aqui do lado de fora, vocês devem estar ouvindo. Então esse é um ponto muito negativo no jogo. Fora isso,
eu me divirto muito jogando Wrath of Ashardalon. É um jogo que eu posso, às vezes, pegar e vou jogar a mesma aventura com personagens diferentes e tentar fazer minha... tentar vencer de uma forma mais diferente. E o pássaro tá cantando muito, cara. Então, o vídeo já está ficando um pouquinho longo, estou tentando manter os vídeos um pouco curtos. Então, porque eu tenho Wrath of Ashardalon, um bom Dungeon Crawler, um Dungeon Crawler com regras fáceis, não tem muita churumela, adicione o valor de ataque na sua rolagem, os monstros ativam, você vai explorando e você tenta vencer a condição que a aventura te propôs. Então, se você tem condições de achar num preço bom, por favor, teste Dungeons & Dragons Wrath of Ashardalon. Eu o tinha, eu o vendi e eu consegui recuperar da mesma pessoa para quem eu vendi. É um jogo que vai figurar na minha coleção por conta também da memória afetiva que eu tenho dele. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões, sempre bem-vindas. Se cuidem e nos vemos no próximo vídeo.